Olá e bem-vindos! Vamos hoje fazer uma viagem, uma espécie de visita guiada por entre alguns dos seres mais fascinantes e fundamentais de todo o cosmos, aqueles que nasceram diretamente da Trindade do Paraíso. O que torna esta exploração tão especial é a sua origem. Nós não estamos a ver as coisas de fora. Pelo contrário, estamos a receber um relato na primeira pessoa de um ser que, na verdade, pertence a uma destas ordens cósmicas. É, portanto, uma perspectiva vinda de dentro, o que é fascinante. A nossa jornada vai passar por 7 ordens de seres completamente distintas. Vamos conhecer instrutores cósmicos, administradores de topo e até mesmo os cidadãos de mundos que são, por natureza, perfeitos. Portanto, vamos a isso. A nossa primeira paragem leva-nos até aos filhos instrutores de Trindade. Pensem neles como as grandes pontes de ligação do universo dos universos. A função deles é, de facto, única. De todas as ordens que vêm da Trindade, eles são a única que se dedica quase na totalidade a servir os filhos de origem dual. São, no fundo, uma ponte absolutamente essencial que liga as personalidades mais elevadas a todas as outras. E a escala disto é impressionante. Não estamos a falar de um grupo pequeno ou estático. De acordo com o último censo de Uversa, que é a capital do nosso super-universo, o número deles já ultrapassa os 21 mil milhões e continua a crescer. Mas a sua função é muito mais do que apenas ligar. Como instrutores filosóficos de topo, eles ajudam as mentes em evolução a evitar erros de raciocínio que são, bem, cruciais. O seu ensino ajuda-nos a não confundir a origem com o destino, a não simplificar demasiado a realidade e a manter sempre a visão do panorama geral. Vamos agora avançar para ver como isto tudo se organiza no governo dos superuniversos. É aqui que encontramos os colegas do nosso narrador, os grandes administradores celestes. Pois bem, o governo assenta num trio que é ao mesmo tempo poderoso e equilibrado. Temos os perfeicionadores da sabedoria, que são a personificação da sabedoria divina e representam o passado, o eu fui. Depois os conselheiros divinos, que é a ordem do nosso narrador e que oferecem o conselho divino, olhando sempre para o futuro, o eu serei. E por fim, os censores universais, que representam o julgamento divino no aqui e agora, o eu sou. Passado, futuro e presente a trabalhar em perfeita harmonia. E esta frase ilustra na perfeição a totalidade da sua função. Eles não estão apenas a refletir sobre o tempo, eles personificam a realidade do tempo na sua própria natureza e no seu trabalho. É uma forma de governo que abrange, bem, tudo. Ora, quando um perfeccionador da sabedoria, 7 conselheiros divinos e um censor universal se juntam, eles formam o chamado Tribunal dos 9, e o seu julgamento é considerado final. Representa a aproximação mais fiel possível da atitude da deidade nos universos do tempo e do espaço. Nos arquivos do superuniverso, nunca, mas nunca mesmo, um verdito deles foi revertido. A seguir, vamos conhecer uma ordem que está completamente envolta em mistério. É, na verdade, um dos poucos segredos totais que existem no cosmos. Esta pergunta leva-nos diretos ao centro da questão sobre os espíritos inspirados da Trindade. Eles representam uma faceta da Trindade que permanece um mistério, mesmo para seres de origem muito elevada. A natureza deles é tão secreta que é impossível para eles revelarem-se na sua totalidade, mesmo a seres como o nosso narrador, que partilha uma origem tão próxima. Não é um segredo guardado por capricho, é uma limitação que faz parte da sua própria essência. Eles operam para além das restrições que nós conhecemos. Parecem mover-se através de todos os circuitos do universo, quase como se o tempo e o espaço, tal como os entendemos, não os afetassem. A sua missão exata é um segredo da Trindade. No entanto, o nosso narrador acredita que eles funcionam como uma espécie de instrutores supraconscientes que transmitem um conhecimento espiritual essencial que não pode ser obtido através da consciência normal. São uma ponte para o avanço espiritual. A nossa visita muda agora de cenário. Vamos para o coração da criação, o universo central e eterno de Avona e os seus habitantes perfeitos. Os nativos de Avona são uma raça imensa de seres que são, por definição, divinamente perfeitos. Eles vivem no bilhão de mundos do universo central e, de certa forma, representam o ideal de existência que as criaturas em evolução, como os seres humanos, um dia irão encontrar. E o que é realmente bonito aqui é a relação simbiótica que se cria. Os mortais em ascensão ganham a amizade de seres perfeitos, o que compensa as dificuldades do seu início de jornada. Por outro lado, os nativos de Avona, através do contacto com estes peregrinos, ganham algo que a sua vida de perfeição não lhes dá: a experiência da evolução. E por último, mas não menos importante, a nossa lista termina com os cidadãos do paraíso.
Não se trata de um só grupo, mas sim de mais de 3.000 ordens distintas de seres. Eles vivem permanentemente na ilha central do paraíso e, embora não estejam diretamente envolvidos na jornada dos mortais, são um pilar fundamental da realidade central. Ao chegarmos ao fim desta exploração, ficamos a refletir numa verdade bastante profunda. Todos estes seres, desde os instrutores aos cidadãos perfeitos, têm livre-arbítrio e, no entanto, nenhum deles alguma vez se desviou do caminho. E isto traz-nos de volta à nossa própria realidade. A jornada mortal é longa. Durante eras e eras, o progresso não vai depender daquilo que se vê ou de certezas materiais. Vai depender da fé e da revelação. É este o caminho que foi estabelecido. E tudo isto culmina numa questão fundamental. Perante uma realidade que é infinita, como é que um ser finito pode ter a esperança de a atravessar e de chegar ao seu destino? A resposta, de acordo com esta fonte, é profunda na sua simplicidade. É através da fé e da revelação. Essa é a ferramenta e esse é o caminho que guia esta jornada eterna.